Nossa mensagem nesta manhã se baseia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículos de 1 a 10, onde lemos a seguinte narrativa. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli, cujos olhos estavam enfraquecendo a ponto de não conseguir enxergar, estava deitado no seu aposento. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel também estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: aqui estou. E correu até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei. Volta e deita-te. E ele foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel. E Samuel se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu. Volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: aqui estou, pois me chamaste. Então Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se ele te chamar, diz: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Depois disso, o Senhor voltou, permaneceu ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Apurando os ouvidos da alma. Vamos orar. Mais uma vez, eterno Deus, tu que falaste a Samuel, tu que falaste aos profetas, pedimos que fales também agora aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Gosto muito da história daquele menino que não conseguia ser ouvido pela sua mãe. Descontrolada, ela o põe porta fora querendo que ele vá logo ao aniversário do seu amigo. E o menino tenta argumentar: mas mãe, ela diz: não tem mais mãe, não tem menos mãe. Vai logo, e vai empurrando o menino para a porta. E quando coloca o menino porta fora, o menino: mas mãe, e ela vai fechar a porta, ele diz: mas mãe, o aniversário dele é amanhã. Sabe, uma das mais consoladoras verdades da Bíblia é que Deus fala e que Deus também ouve, diferentemente daquela mãe atabalhoada. E Deus, diz a Bíblia, fala por muitos modos e de muitas maneiras. É, aliás, a frase de abertura da carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós lemos ali: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Então Jesus é Deus falando do modo mais eloquente aos seres humanos. Ou seja, traduzindo essa frase, os recursos pedagógicos que Deus utiliza para nos falar são infinitos e muitas vezes até inexplicáveis. Ele pode nos ensinar de formas as mais variadas e surpreendentes. Por exemplo, ele fala através de sonhos.
Ele fala através de visões, como você viu aqui no texto. Ele fala através de poesia, através de prosa, através de ideias, de sermões, de mensagens. Ele fala por música, ele fala pelos amigos, ele fala por conselhos que nos dão, ele fala pelas circunstâncias, inclusive. Eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez numa revistinha chamada Maturidade Cristã, e essa frase, para mim, ela é norteadora. Diz assim: muitas vezes Deus nos revela a sua vontade por meio de portas que se abrem ou portas que se fecham. Não entre em porta que você não tenha certeza de que foi Deus quem abriu. Não desista de bater em uma porta fechada, a não ser que tenha a certeza de que foi Deus quem a fechou. Eu acho esta citação dessa revista, é uma revista para novos crentes, mas muito instrutiva, muito orientadora, né? Norteadora, como eu disse, esta frase. Deus revela a sua vontade por meio de portas que se abrem e portas que se fecham. Ou seja, Deus fala. Deus fala, e isso é bem diferente do que acontece com os ídolos, porque segundo o Salmo 115, versículo 5 e Salmo 135, versículo 6, os ídolos têm boca, mas não falam. Têm boca, mas não falam. E é por esta razão, também por esta, que os ídolos são abomináveis. Por isso os ídolos devem ser rejeitados, porque eles fazem o idólatra perder o seu tempo. E como diria Carlos Drummond de Andrade, perder o bonde e a esperança. Então, mesmo Deus falando o tempo todo, Deus fala, graças a Deus Ele fala, diferentemente dos ídolos que têm boca, mas não falam. Mas mesmo Ele falando o tempo todo, e de muitos modos, muitas vezes nós nem sempre o ouvimos. Nem sempre paramos para escutar aquilo que o Senhor está querendo nos dizer. E aqui no texto que nós lemos, o menino Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. E às vezes nós confundimos também a voz dos homens com a voz de Deus. Mas era Deus que estava falando, chamando Samuel, e não Eli. Então, nesta manhã, eu queria refletir com você sobre a seguinte pergunta: quando é que nós ouvimos a voz de Deus? Quando é que a gente está pronto para ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, nós só ouvimos a voz de Deus quando desejamos ouvi-la. Só quando desejamos ouvir a voz de Deus. Eu já mencionei há poucas semanas atrás aqui, eu mencionei um pregador, um pastor da Alemanha chamado Helmut Thielicke. E ele faleceu em 1986, e ele foi uma bênção durante toda a Segunda Guerra Mundial, pastoreando em Berlim, e ele pregava e o povo desesperado com a guerra, o próprio povo alemão não aceitava muito do que estava acontecendo, você sabe, né? Nunca a política de um país é unanimidade, especialmente quando a política é de extermínio, é de genocídio. Então ele pregava, e durante os anos 1930 e 1940, e ele, com todas as tempestades acontecendo em seu redor, ele continuava pregando a Cristo e aquilo que Cristo representava para o seu coração e para as pessoas em geral. Houve um erudito chamado Robert Smith que disse que quando Thielicke abordava questões, na época, modernas e problemas contemporâneos em seus sermões, ele procurava responder a uma pergunta. A pergunta era esta: há alguma palavra do Senhor? Eu estou enfrentando um problema, será que há alguma palavra do Senhor para este problema? Eu creio, certamente, que a postura de Thielicke, do pastor Thielicke, essa postura se inspirava em Jeremias. Jeremias, você sabe, foi um dos profetas mais sofridos da Bíblia. E ao longo de 40 anos de ministério, ele pregou, anunciou a palavra de Deus a um povo
que teoricamente deveria ter as ânsias mais profundas de ouvir a palavra de Deus, porque era o povo de Deus. E, no entanto, a instrução da palavra de Deus através de Jeremias era uma instrução que contrariava frontalmente a política externa adotada pelos reis de Judá, do seu país. E agora veja o que aconteceu aqui em Jeremias 37. Jeremias 37, 16 diz assim: Jeremias foi levado para uma cela no subsolo da casa e ali ficou durante muitos dias. Ou seja, por pregar a mensagem de Deus, que contrariava os interesses humanos, os interesses políticos, ele foi punido com a prisão. Então não é a primeira vez na história que alguém vai ser preso por causa da verdade. Presta atenção nisso. Então, o rei Zedequias, 37:17, o rei Zedequias mandou soltá-lo. Então fez esse favor, manda soltar o Jeremias, tragam ele à minha presença, e eu preciso fazer uma pergunta a ele. Então, o rei Zedequias mandou soltá-lo e perguntou-lhe em seu palácio, secretamente, chamou o Jeremias num canto e perguntou: há alguma palavra da parte do Senhor? Pergunta boa, né? Pergunta excelente. Você está atravessando uma crise, a pergunta mais correta é essa: há alguma palavra da parte do Senhor? Eu me lembro de vezes em que, em dificuldade com algum problema, especialmente problemas ministeriais, digamos assim, eu desesperado orava: Senhor, há alguma palavra da tua parte? E começava a folhear. Eu me lembro que eu fiquei uma noite inteira lendo as cartas de Paulo aos Coríntios, especialmente a segunda carta aos Coríntios. Para que Deus me falasse, eu precisava de uma solução para um determinado problema. Há alguma palavra da parte do Senhor? Pergunta o rei a Zedequias. O rei Zedequias pergunta a Jeremias, e ele faz essa pergunta em secreto, porque ele não quer que ele seja visto consultando um profeta cuja popularidade era muito ruim, porque ele pregava que o rei Zedequias deveria se submeter, se entregar, que a população deveria se render aos exércitos caldeus ou babilônicos de Nabucodonosor. Alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias. Bom, se coloca no lugar de Jeremias. Ele está com um problema sério, ele não sabe como vai resolver, ele foi preso porque falou a verdade. Agora ele tem a oportunidade, conversando pessoalmente com o rei, de dourar a pílula, de quebrar o galho do rei. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos. Sim, há uma palavra do Senhor para vossa majestade. E acrescentou: serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Pronto, acabou a parte de Jeremias. Há uma palavra da parte do Senhor? Zedequias faz essa pergunta, o rei Zedequias faz essa pergunta, queridos, mas ele não queria ouvir a voz de Deus. Ele queria apenas que Deus confirmasse as suas ideias. Ele queria que Deus confirmasse as suas ideias. Ele queria apenas que Deus chancelasse e carimbasse as suas escolhas prévias. E você que está aí acompanhando este culto, não se precipite em julgar Zedequias, porque nós também fazemos as mesmas coisas. Quantas vezes nós tomamos uma posição, nós tomamos uma decisão e depois corremos para a palavra de Deus para ver se a gente encontra nela alguma base para aquilo que estamos querendo. Há muitos anos aconteceu comigo uma história. Um jovem me procurou e ele tinha aquele olhar perdido de quem está apaixonado. E aí ele me contou a história, mas ele precisava de um conselho. Ele foi me procurar porque ele precisava de um conselho, segundo ele. Então ele contou a história.
falou que ele estava apaixonado e a moça e ele se davam muito bem. Eu falei, que ótimo. Aí ele disse que a moça tinha uma filhinha e que a filhinha o aceitava muito bem e quase a chamá-lo de pai. Não me lembro se ela chegava a chamá-lo, mas a relação era muito boa nesse sentido. Eu falei, que ótimo. Mas pastor, por que as coisas têm que ser tão difíceis? Eu falei, peraí, mas eu não estou entendendo por que as coisas são difíceis. Você não a ama? Amo. Ela não ama você? Ama. E a criança não gosta de passear com você ou com os dois? Gosta. Falei, então, o que pode haver de errado num relacionamento que parece que vai tão bem? Aí ele pigarreia, olha para o teto e diz, só tem um detalhe que eu preciso esclarecer. Ela é casada. Aí eu disse, que péssimo, em vez de que ótimo. Parece, queridos irmãos, que algumas vezes nós queremos ouvir alguma coisa de Deus quando Deus mesmo já se pronunciou sobre aquele assunto. Sabe onde? Na sua palavra. Ele já se pronunciou, ele já deixou claro o que ele quer. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, e nós só ouvimos a voz de Deus quando desejamos ouvi-la. Segundo lugar, nós só ouvimos a voz de Deus quando nos preparamos para ouvi-la. Quando nos preparamos para ouvi-la. Durante o nosso ministério ali no Canadá, nós tínhamos as duas congregações, uma congregação inglesa, canadense, anglo-canadense, e uma congregação portuguesa. Tínhamos membros dos dois grupos que falavam as duas línguas na igreja. E nós tínhamos uma irmã canadense que era o suprassumo da graça, super engraçada, a velhinha. Uma velhinha, já faleceu, já está com o Senhor, e vai ser muito bom estar no céu e encontrar Nora Carpenter, nome dela. E a irmã Nora, ela gostava demais das coisas de Deus, da palavra de Deus, e ela gostava de evangelizar, que é coisa muito rara, né? Por ali. E ela gostava de evangelizar. Como ela tinha vizinhos portugueses, ela falou assim, uma ponte que eu vou criar é o seguinte, eu vou chamar esse povo, eu vou tentar dizer para eles que eu quero aprender português, que eu quero aprender algumas palavras em português, e aí eu vou criar uma ponte para levá-los para a igreja. Olha que intenção super saudável. E a gente ria com ela quando ela explicava o que aconteceu, como é que a experiência terminou. Ela dizia assim, olha, as palavras entravam por aqui, apontando para o ouvido, e saíam por aqui, apontando para o outro ouvido. E no meio não ficava nada. As palavras entravam por aqui, saíam por aqui e não ficava nada no meio. Era muito engraçado. A Bíblia ensina, queridos irmãos, que nossas almas também têm ouvidos. E que esses ouvidos precisam ser treinados. Eles precisam ser treinados para sintonizar os sons que são emitidos a partir da eternidade. Eles precisam ser treinados para distinguir a voz de Deus de outras tantas vozes que há no mundo e que tentam prevalecer em nossos ouvidos. Precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus que ecoa pelo mundo. Quando Deus quis falar ao garoto Samuel, o primeiro obstáculo foi justamente esse. Os ouvidos do garoto ainda não estavam acostumados a ouvir a voz de Deus que o chamava. Então Samuelzinho pensava, quando ouvia a voz de Deus, tratar-se da voz de Eli. Ele ainda confundia a voz de Deus com a voz cansada e rouca do velho sacerdote Eli. Foi a experiência de Eli, presta atenção nisso, foi a experiência de Eli que instruiu o menino a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
instruído agora pela experiência de Eli, Deus falou, Samuel ouviu, entendeu e transmitiu a Eli e depois ao povo tudo o que Deus disse. Eu destaquei o fato de que Eli tinha experiência, não foi? A experiência de Eli ajudou Samuel a conhecer o Senhor. Com isso eu não estou dizendo que Eli era perfeito. Eli, pelo contrário, Eli é tão imperfeito e tão problemático, ele e seus filhos, que a primeira palavra de Deus a Samuel, está no relato em seguida, a primeira palavra de Deus a Samuel foi justamente contra a família de Eli, que vivia uma catástrofe. E mesmo assim, a experiência de Eli foi útil ao pequeno gigante, digamos assim, Samuel. Meus queridos, nós podemos e devemos aprender também da experiência de crentes mais, digamos assim, mais corcundinhas. Nós podemos aprender com eles e pôr em prática o que eles nos ensinarem. Por isso é sempre bom você estar aberto a ouvir experiências de homens e mulheres que caminham com Deus. Você pode aprender muita coisa, inclusive a reconhecer a voz de Deus. Nesta fala que Eli emprestou a Samuel, né? Ele emprestou essa frase, fala Senhor que o teu servo ouve, nós temos duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos a reverência, a sua reverência, a reverência de Samuel. Fala Senhor. Para Eli, como para Samuel também, não era qualquer um que estava falando, era o Senhor. E meus prezados amigos, meus queridos irmãos, quando o Senhor fala, a gente precisa parar para ouvir, a gente precisa dar atenção. E será que você tem parado tudo e reverentemente escutado aquilo que Deus tem para te falar? Tem feito isso? Se não, comece hoje a separar algum tempo na sua agenda, no seu dia a dia, para você escutar, para você ouvir o Senhor falar ao seu coração. É muito importante que você pare tudo e ouça o Senhor. Fala, Senhor. Mas há uma segunda coisa aqui, a sua humildade. Fala, Senhor, porque o teu servo. Meus amigos, nós só ouvimos a voz de Deus quando nos preparamos para ouvi-la em humildade diante de Deus. E em sua palavra, na palavra de Deus, e bem-aventurado aquele que for humilde para ouvir a palavra de Deus, entender-se com a palavra de Deus, porque nós temos na palavra de Deus todo um concentrado de revelações da vontade de Deus. Certa vez eu recebi no WhatsApp um post, um desenhozinho muito interessante. Era um bonequinho, e o bonequinho olhava para as nuvens e dizia: ó Deus, me fala. Ele estava algo desesperado, ele olha para cima e diz: ó Deus, me fala. E aí, no outro quadro, eram 2 quadrinhos, no outro quadro, um braço sai de uma nuvem, sai de dentro da nuvem, com uma Bíblia na mão, assim ó, o braço saindo da nuvem, ou seja, o bonequinho não quer que Deus fale? Então está aqui ó, Deus está falando, é a palavra de Deus que deve falar acima de qualquer outra voz. Aliás, nós aprendemos muito isso com os reformadores do século XVI. Martinho Lutero tinha uma frase, e eu gosto muito dessa frase, diz assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Lutero não quer visões, não quer sonhos, não quer anjos. Diz ele: estou satisfeito com o dom, com o presente das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Lutero cria na suficiência das Escrituras. Elas me bastam, diria ele, digo eu, você deve dizer também, elas nos bastam.
Eu fico apavorado com um crente que diz: eu espero que um anjo desça do céu e me fale. Irmão, o anjo já desceu, está aqui, ó. Os anjos, um livrão de mais de 1000 páginas. É só você se dedicar, estudar, em humildade, orando a Deus para que Ele abençoe você. Em terceiro e último lugar, nós só ouvimos a voz de Deus quando desejamos praticar o que ouvimos. Só quando desejamos praticar. Veja a disponibilidade de Samuel no versículo 10. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Fala, a instrução de Eli é essa, né? Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E Samuel responde quando Deus o chama pela terceira vez: fala, porque o teu servo ouve. Veja o desejo da obediência que está implícito aqui na palavra deste pequeno gigante. O teu servo ouve. Meus queridos, escutar apenas não é a coisa mais importante. Nós temos na Bíblia o exemplo de Judas. Judas conviveu com Jesus, conviveu com os apóstolos, cantou hinos, leu a palavra, ouviu a palavra e depois de 3 anos, nesse ritmo, parece que não ouviu nada. Escutou tudo, mas não ouviu nada. Sabe por quê? Porque a gente precisa apurar os ouvidos da alma. A gente precisa aprender a apurar os ouvidos da alma para que esses ouvidos estejam sintonizados com a voz de Deus. Eu li uma história muito interessante, que uma vez havia um grupo de homens, todos eles tinham a mesma profissão. Eles eram especialistas no código de Morse, eles eram telegrafistas. E havia uma vaga numa empresa, e essa empresa anunciou e eles apareceram naquele endereço. E eram vários homens, estavam todos eles assim, conversando numa roda, e havia um alto-falante, de repente alguns sons foram emitidos naquele alto-falante. E os sons pareciam que não faziam sentido nenhum, mas de repente um desses homens ali conversando, sai depressa do grupo e entra na sala, tinha perto, numa porta, passa por uma porta, entra numa sala, e daí a poucos minutos ele volta feliz, dizendo para os outros: consegui. Aí os outros perguntam: mas conseguiu o quê? Ele diz: consegui a vaga, consegui o emprego. Mas como assim? Meio revoltados com aquele homem, eles perguntam: mas conseguiu o emprego, como assim? E ele explica, né? Os sons que aquele alto-falante estava emitindo, na verdade, continham uma mensagem telegráfica, usando o código de Morse, né? E a mensagem dizia em código o seguinte: o homem de que eu preciso deve estar sempre alerta. O primeiro que entender esta mensagem e entrar imediatamente no escritório será contratado. O primeiro que ouvir a mensagem, que entender esta mensagem e entrar imediatamente no escritório será contratado. Ouvir a voz de Deus é fundamental. E às vezes Deus está mandando sinais, Deus está falando, mas os ouvidos da nossa alma ainda não estão apurados para ouvir e entender e decodificar aquilo que Deus está falando. Jesus costumava encerrar as suas parábolas com uma frase que eu acho enigmática e original ao mesmo tempo, e simples: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você tem ouvidos para ouvir? Você tem sintonizado seus ouvidos à voz de Deus? O que Deus está querendo dizer para você nesses dias? Esses sinais que você está ouvindo, né? É pandemia, é gafanhoto, é tremor de terra na Bahia. Uma moça no WhatsApp outro dia disse assim: acho que 2020 é o ano do apocalipse. Não é? Pandemia, gafanhoto e tremor de terra. O que mais falta? Que mais falta? Eu quero terminar lembrando que é preciso a gente
a gente ouvir a voz de Deus, e para isso a gente precisa apurar os nossos ouvidos. Eu atendi certa vez no gabinete um jovem cujo histórico de vida era bastante complicado. Esse é outro jovem, não é aquele não. E este último não conseguia se enturmar com o pessoal da igreja, com os jovens da igreja, e vários esforços foram feitos nesse sentido, mas todos eles em vão. O rapaz não conseguia se enturmar, não conseguia namorada, queria arranjar uma namorada, mas não conseguia. Uma história bem típica e bem complicada também, né? Até que finalmente arranjou uma garota, a garota não era crente, e aí algumas semanas ele ficou em paz, e era personificação da alegria e da realização pessoal. Até que um dia, a garota, então, eles brigaram, e a moça não quis mais nada com ele, aí pronto, aí foi o caos de novo, entrou por uma depressão, e aí veio conversar. E a gente tentou entender o que estava acontecendo, fiz algumas perguntas, e dei algumas sugestões, e no final ele perguntou assim, que texto que o senhor vai ler aí para mim? Aí eu falei, eu vou ler aqui o Salmo 37, versículo 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Poucos dias depois, convidei-o para uma atividade na igreja, convidei-o, era uma noite de vigília, falei, vem orar com a gente. E aí ele respondeu assim, desisti de tudo, vou servir a Deus no espiritismo. Eu tomei um choque tão grande, meus queridos, mas aí pedi a Deus sabedoria para responder aquela palavra, e a resposta foi, você vai se arrepender, mas tudo bem, Deus te deu livre-arbítrio, a escolha é sua, mas depois não reclama. Você sempre me deu a impressão de ser um crente firme. Quando você estiver com fome, comendo com os porcos, tenha a coragem de voltar. O Pai o receberá de braços abertos. Se precisar de mim, sabe onde me encontrar. Orarei para que você use sabiamente a sua vida. E eu estou feliz porque eu soube há poucas semanas atrás que ele está firme na presença do Senhor. Acho que aquela palavra foi só um desabafo. E você? E os seus ouvidos estão apurados para ouvir a voz de Deus? Vamos orar. Senhor amado, Senhor querido, nós te damos graças porque falas, mas como a tua palavra bem o diz, também ouves. E teus ouvidos estão abertos às nossas preces, aos nossos clamores, às nossas depressões, aos nossos desânimos. Obrigado, Senhor. Continua, pois, apurando os nossos ouvidos, para que eles aprendam a reconhecer a tua voz e a ela obedecer. Em nome de Jesus, amém.